Esse trabalho, ele tem basicamente 11 anos. A gestação dos 3 livros levou 5 anos e a edição mais 6. Então eu chamo isso de filhos. No fundo, quando eu comecei a escrever, eu estava analisando o meu próprio relacionamento, não o casamento em si. O casamento é um contrato. O casamento propriamente dito, ele acabou com 1 ano e 5 meses. Mas os relacionamentos já vão para 43 anos. E era isso que eu queria falar. O título foi dado por uma professora de português, uma colega. Separados pelo casamento, nós somos de 1 a 2, é apenas a identidade que nós perdemos ao nos envolvermos com alguém. Se não houver o contrato, o relacionamento pode viver também 40 anos. Mas um casamento só vive o tempo que vive porque não há descasamento. Você casa uma vez só. E aí, muitas coisas eu fui descobrindo, porque eu tive que analisar sob a ótica da ciência, psicologia, psicanálise, antropologia, biologia, que é a minha área de profissão, religião. Então as perguntas eram feitas no sentido de todas as ciências responderem. Eu mesmo estava fazendo análise de mim mesmo. E hoje eu me sinto capaz de dizer por que eu casei, por que eu ainda estou casado. Eu não sou, eu estou. Então, porque há uma imposição de um contrato. E eu analisei então essa perspectiva e descobri 3 coisas interessantes. O amor não tem nada a ver com o sexo, porém eles estão interagindo para permitir uma relação. Não dá para conviver separadamente? Não. Mas eles nunca se completarão. E eu coloquei um triângulo, onde esse triângulo não se fecha só no infinito. Então, para mim, a força mais importante é o amor. Então, dentro dele você vai encontrar análise e poesias, que todo autor tem uma raiz de poeta. Então, eu digo assim, por exemplo, quando o amor de um homem por uma mulher se eternizar, tempo não haverá para outra mulher ele amar. Isso não é poesia só, isso é realidade. Ora, se eu vivi 40 anos com a mesma pessoa, eu estou com 69, eu teria que viver mais 40, eu ia para 100 e alguma coisa, e não vai acontecer. Esse é o primeiro detalhe. Segundo, os tempos serão outros. Então fica difícil a gente entender a força desse sentimento, que está muito acima da necessidade física. Uma outra parte que me chamou a atenção é justamente nós somos incompletos e imperfeitos. Nós nascemos, vivemos e morreremos incompletos e imperfeitos. Curiosamente, é justamente a imperfeição e a incompletude que nos mantém ávidos para viver. Um outro ponto interessante que eu verifiquei é não demonização do sexo em relação à relação, ao casamento. Ora, Deus tem 4 letras, a palavra Deus. A palavra amor tem 4 letras. A palavra sexo tem 4 letras. A palavra vida tem 4 letras. Esse retângulo não se pode separar, mas a religião separa. Demoniza-se o sexo e glorifica o amor. Mas Deus é a razão de tudo. Então por que eu vou ficar perdendo tempo em tentar brigar? Não se mata por amor, se mata pelo físico, pela paixão. E aí a paixão está o quê? Uma condição. A paixão é uma condição de fazer o indivíduo simplesmente colocar o outro como Deus. E ele esquece dele mesmo. Então todas as tragédias geralmente estão vinculadas a uma paixão. Então o sentimento que eu tenho hoje não é de paixão, é de compaixão, que é uma forma incondicional de viver plenamente uma cumplicidade. Então é muito difícil a relação, muito difícil, mas vale a pena discernir sobre isso. Então a razão do livro é levar as pessoas a refletirem, lerem,
no sentido de posso salvar o meu casamento, entre aspas. Mas o mais importante é salvar a minha relação. Obrigado.